profeta Ageu, no capítulo 1. E hoje nós vamos começar uma série de 2 semanas falando sobre Ageu. E eu não quero simplesmente explicar do que se trata o livro de Ageu, mas eu quero trazer de forma mais simples, mais aplicada, para que vocês possam entender esse livro e entender na vida de vocês como esse livro pode fazer sentido, né? Então, assim, ele é um livrinho curto, que parece um bilhete, né? Não parece nem que é um livro, mas ele é bem interessante. Ele mostra um período quando Israel, eles ficaram 70 anos na Babilônia, e a cidade de Jerusalém foi toda destruída. O templo, as casas, tudo. Quem ficou lá, tenta imaginar uma cidade destruída. As pessoas que ficaram lá ficaram numa miséria grande. Ficaram empobrecidos. Por quê? Porque não tinha não tinha saneamento, não tinha nada para eles. Então eles tiveram que se virar. Os que não estavam lá nessa miséria, eles estavam lá na Babilônia, presos. Daí eles conseguiram a libertação. Deus fez uma obra. Usou um persa, Ciro, para libertar o povo. Então o povo foi liberto e eles retornaram para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, o povo de Deus, eles chegaram lá com aquela cidade toda destruída. As casas derrubadas, as praças destruídas, o muro destruído, o templo destruído. Daí eles pensaram assim, como que a gente vai recomeçar esse negócio? Começar do zero. Começar do zero é difícil, né? Recomeçar é difícil. Você pegar um terreno limpo e construir uma casa não é simples. Mas é mais difícil você chegar num lugar que tem um monte de entulho. Você vai ter que tirar esse entulho, você vai ter que limpar esse terreno, você vai ter que fazer todo um projeto para começar tudo de novo. Aquela estrutura, o que você vai conseguir usar de novo, né? Levantar os muros. Então não é tão simples. Recomeçar a vida não é fácil. Você depois de 20 anos, né? Depois de 30 anos, 40 anos, você tem que recomeçar, não é tão simples. A grande verdade é essa, né? Porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que pensar, reconquistar algumas pessoas, a confiança de umas pessoas, a sua autoconfiança, porque às vezes a pessoa nem ela acredita nela mesma. Então eles tinham que recomeçar. E aí, como que a gente faz? Então eles começaram a construir o templo. O que eles pensaram? Se a gente colocar o templo de pé, a gente vai ter a condição, a gente vai buscar Deus, porque o templo era o lugar onde eles buscavam a Deus, e nós vamos ter condições de recomeçar a vida. Então o pensamento deles foi correto. Vamos começar pelo templo. Já que a gente tem que começar, vamos unir todo mundo. Imagine só, a gente aqui. Vamos recomeçar. Só que ao invés de cada um construir a casa de cada um, vamos construir o templo. Depois que a gente construir o templo, que a gente começa a buscar Deus, Deus vai abençoar e nós teremos condições de reconstruir as nossas casas. Primeiro a gente constrói a casa de Deus, o templo. Beleza? Beleza. Daí cada um começou a trabalhar. O que aconteceu? Chegaram em determinado momento, ele desistiu. Ele só ficou a gente. Daí ele desistiu e só ficou a gente aqui. Daí aquele outro desistiu. Ou seja, começou a diminuir. E esses que foram parando, o que eles fizeram? Quer saber de uma coisa? Eu vou ver o meu lado. O templo deixa para depois. Eu vou reconstruir a minha casa. E eles começaram, diz o texto aqui de Ageu, cada um reconstruir a sua própria casa. Daí, eles foram conseguindo, todo mundo parou, o templo ficou parado lá. Uma obra inacabada, uma obra só com a metade feita. Daí Deus usou Ageu para falar com eles. Primeira coisa, vocês estão construindo casas estucadas, casas com aquele estuque, casa bonita, organizada, e o templo vai ficar deserto? Tá aí, versículo 4. Cada um vai construir a sua casa e o templo vai ficar lá abandonado, deserto. Ó, primeira coisa, aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Primeira coisa, onde que está o coração de vocês? Então, a reconstrução da vida começa aqui dentro.
Se o teu coração não estiver inclinado a recomeçar, não tem ninguém que vai conseguir fazer isso por você. Qual que é o desejo do teu coração? Pastor, o meu desejo é recomeçar. Pronto, você já deu o primeiro passo. Recomeçar não adianta a mãe, o pai, a esposa, o filho, o amigo. Não adianta ninguém querer recomeçar por você. É o seu coração que tem que estar inclinado para isso. Eu estou com a maior boa vontade aqui dentro. A família está lá fora, torcendo, maior boa vontade. Mas não adianta. Se o cara não quer recomeçar, se ele quer ficar naquela vida que estava lá atrás, não tem ninguém que tira ele. Por quê? Porque é o coração dele. E Deus, ele não vai mudar o teu coração se você não deixar ele mudar. Pastor, mas Deus não pode. Deus pode, mas se você deixar ele fazer, ele vai bater na porta. Se você abrir, ele entra. Se eu não abrir, pastor, se você não abrir, meu amigo, vai fazer o quê? Então Ageu falou assim, onde que está o coração de vocês? Daí tem uma coisa. Versículo 6. Vocês estão semeando muito? Vocês estão trabalhando aí, semeando? Vocês pararam para ver que na hora de você escolher, vocês estão colhendo pouco? Vocês estão comendo? Parece que não come. Está sem se fartar. Vocês estão bebendo e ninguém se sacia. Vocês estão se vestindo e ninguém se aquece. Vocês recebem o salário e o salário é como se entrasse num saco furado. O que Ageu está dizendo? Vocês não estão prosperando. Vocês estão andando em círculo. Por que estão andando em círculo? Porque as prioridades elas não estão organizadas. Vocês estão deixando Deus em último lugar. E o que acontece? Vocês não saem do lugar. Vocês vão trabalhar, ralar, não vai dar certo. A casa de vocês não vai terminar. Por quê? Porque o templo não está reconstruído. O que Deus me fez entender com essa palavra? Que tudo tem que ter prioridade. Qual que é a prioridade? Quando a pessoa vem para cá, qual que é a prioridade? Ah, eu vim para cá para me afastar. Não, não é isso. Eu vim para cá porque eu vim... Não, prioridade não é isso. Prioridade é você sair daqui com o seu templo reconstruído. Tua vida com Deus. Porque se você sair daqui bem com Deus, a tua casa, a tua vida lá fora, você vai ter condições de reconstruir. Entendeu? Então assim, eu vim pra cá pra reconstruir minha vida financeira. Meu amigo, aqui não vai reconstruir vida financeira. Eu vim pra cá pra reconstruir a minha vida amorosa, sentimental. Não vai reconstruir. Se você não reconstruir a primeira coisa, o que é a primeira coisa? O templo. O que é o templo? O templo somos nós, você é o templo, eu sou o templo. A nossa vida com Deus, se ela não estiver de pé, nenhuma outra vai ficar de pé. Então eu vou ficar aqui dentro, mas eu não vou buscar Deus. Eu só vou ficar aqui dentro, fora de usar droga. Beleza, você vai ficar 1 mês, 2, 3, 1 ano sem usar droga aqui dentro. Beleza. Mas quando você sair, se a tua vida com Deus não estiver de pé, na primeira dificuldade você não resiste. Eu quero reconstruir meu casamento, eu quero reconstruir minha vida sentimental. Mas como que está a sua vida com Deus? Não reconstruí minha vida com Deus. Então, você está querendo reconstruir de forma errada. Vamos pensar uma coisa. Quando a gente vai construir uma casa, eu já construí bastante coisa na igreja. Levantamos um prédio lá, então eu estou acostumado. Você vai construir uma casa. Você não vai fazer o telhado, em primeiro lugar. O que faz em primeiro lugar? Alvenaria, né? Alicerce. O alicerce. Você vai fazer a base, a coluna, né? Eu vou construir uma casa. Você começa por onde? Pela parede? Pintando parede? Colocando torneira? Isso daí é a última coisa. Primeiro é aqui a base. E você levanta as colunas. E você levanta as paredes. E você levanta. Daí depois que você põe o telhado. Depois que você vai pintar. Pôr torneira. É a última coisa. Escolher a fechadura. Isso daí é a última coisa. Então, às vezes, a pessoa ela quer reconstruir a vida e ela quer começar pelo trabalho. Eu quero emprego e pensando no emprego. Você não vai conseguir.
Eu quero recomeçar a minha vida, pastor. Mas e aí? Por onde? O que eu quero ajudar vocês a entenderem hoje é justamente isso. Por onde eu começo? Sabe por onde você começa? Por Deus. Pronto. Se você estiver bem com Deus, tem um texto que fala assim: se você busca em Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, elas serão o quê? Acrescentadas. O que significa isso? Que se eu busco a Deus, eu estou bem com Deus, estou firme com Deus, as outras coisas, elas serão o quê? Consequência na minha vida. Consequência. Então não adianta você querer começar pelo meio, ou começar pelo final. A gente está falando do começo. Você não tem que pensar no telhado agora. Agora você não vai escolher a cor da parede, agora você não vai escolher... Não, agora você tem que escolher, sabe o quê? Qual é o cimento que você vai usar, quanto que você vai ter que cavar para colocar a estrutura. É isso que você tem que pensar. Primeiro, você não vai contratar o decorador. Não existe nada. Vai decorar o quê? Primeiro você tem que contratar, sabe o quê? A caçamba para encher de entulho, para tirar a terra, para você colocar dentro da caçamba. Depois que você limpar o terreno, depois que você preparar a estrutura, daí você começa a construir. Quando você começa a construir, a casa vai ter quantos andares? Minha casa vai ter 3 andares. 3 andares? Então você vai começar por qual? Pelo primeiro. Depois do segundo. Depois do segundo, o terceiro. Você não pode pensar no terceiro, você não tem o primeiro. Agora, como que vocês querem cada um reconstruir a casinha de vocês e o templo deserto? Então a pessoa ela tem que entender isso. E aqui a minha função como pastor desta casa de recuperação é fazer vocês entenderem que a primeira coisa que vocês têm que fazer não é o telhado, mas é a estrutura. Se você estiver bem com Deus, pronto, você vai construir um castelo em cima. Você vai construir o que você quiser em cima. Você tem que estar bem com Deus. Por exemplo, eu vou ensinar os meus filhos. O que eu tenho que ensinar aos meus filhos? Tem que ensinar eles a servirem a Deus, a amarem a Deus. E as outras coisas, pastor, não são importantes? São. Mas as outras coisas, elas são consequência. Consequência. Vamos começar essa obra aqui por onde? Pela estrutura, por baixo. Não quer construir por cima. Mas já fui lá na loja comprar fio. Mas não tem parede. Para que você comprar fio? Mas eu já comprei as telhas. Não tem muro. Vai para onde a telha? Vamos por baixo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você reedificar o templo. Relacionamento com Deus. Daí você vai dar o primeiro passo. Amém? Relacionamento com Deus. Como que eu faço? É oração, é jejum, faz oração, busca a Deus, ouve o louvor, a palavra através do louvor, ouve as pregações, o DVD que a gente coloca aqui para vocês, né? As minhas pregações que vocês ouvem. É aqui, ó, essa hora aqui. Lê a Bíblia. Mas eu não entendi muito bem. Mas lê. Vai lendo, vai buscando. Se tiver uma Bíblia com anotação embaixo, lê a anotação, né? Isso vai te ajudar. Daí você vai buscando a Deus e as coisas começam a caminhar. Por isso que a gente aconselha, quando a pessoa sai daqui, vai para a igreja. Fica sem ir para a igreja não. Vai para a igreja. Busca, vai lá nos cultos. Vai o máximo que você puder. Porque você está fortalecendo a sua vida com Deus. E também não é só ir para o culto. Então vou sentar lá e vou ficar lá. Resolve? Não. Vai lá, se envolve. Ouve a palavra. Deixa a palavra entrar no teu coração. Te transformar. Né? Daí você está construindo uma base. E depois você constrói em cima aquilo que o teu coração desejar. Mas a base tem que ser Deus. Se Deus for a tua base, tudo que você construir em cima permanece de pé. Amém, queridos? Daí semana que vem eu explico melhor esse capítulo aí, mas eu queria dar essa primeira introdução para vocês hoje. E espero que vocês guardem essa palavra. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, Amém queridos? Amém. Vamos fechar os olhos.